Ok, vamos então começar a gravar. Ora bem, então, boa noite para toda a gente, ou seja lá qual for a hora que vocês estão e que nos estão a ouvir. Ontem, dia 16 de Abril, nós não conseguimos fazer um streaming porque estava tudo cheio e não tivemos a oportunidade de o fazer. E fizemos a gravação da consulta, mas também não ficou gravada. Houve ali um percalço também e não ficou direitinho. Por isso, nós pensávamos que estava a gravar e não estava, e quando descobrimos isso, resolvemos, eu e o Miguel Oliveira, resolvemos fazer aqui esta pequena gravação para vos poder passar as informações que nós demos ontem às nossas duas convidadas, a Sabrina e a Clara, apesar de não termos agora aqui o feedback delas especificamente, mas fica na mesma informação aqui, e nós vamos vos dizer o que é que elas disseram, e pronto, pelo menos elas vão poder vir aqui para poder ver a gravação e a informação toda. O que aconteceu aqui, a primeira das nossas convidadas foi a Sabrina. Agora deixa-me só pegar aqui o mapa astral dela. Ok, então este é o mapa astral da Sabrina e a questão da Sabrina é uma questão profissional. Aquilo que ela disse é que ela era artista, ela tinha muitas capacidades artísticas, estava em mudança de carreira, anteriormente não tinha trabalhado na questão do lado artístico, mas sim uma outra coisa diferente, já não me recordo o que é que ela disse que era, mas pronto. A Uh, professora, a professora. exatamente, ok, tinha sido professora, exatamente é isso. Ainda estava a ser, não é? Sim, sim, sim. E agora ia fazer uma mudança de carreira para lidar com o lado mais artístico, mas também junto com as terapias holísticas, ou seja, utilizar a arte para poder fazer as pessoas equilibrarem um pouco mais a sua energia. Realmente é uma ideia genial. Aqui, no caso, o que ela queria saber era se realmente deveria ou não apostar e também queria um bocadinho timings aqui, ela é um bocadinho ansiosa e queria ter a certeza do quando é que aquilo ia começar a dar mais certo. Okay? Olhando aqui para o mapa astral da Sabrina, o que é que nós vemos? Que ela tem uma casa 10, que é a casa da carreira e objetivos profissionais, a abrir em Aquário. Não é bem no início, é 7 graus, mas mesmo assim está ali nos inícios de Aquário. E nós também sabemos que neste momento a maior parte dos planetas está a passar em cima da constelação de Capricórnio, que é a constelação anterior, que é aqui na casa número 9, e por isso, enquanto eles não saírem definitivamente, será apenas no início do próximo ano, e realmente passarem a entrar aqui nesta casa 10, ela pode ainda sentir aqui alguns travões, alguma necessidade de reestruturação. E porquê? Porque quando falamos em expansão, a sua própria expansão, expandir o seu conhecimento e expandir-se, ela tende que este Capricórnio vai sempre pôr muita responsabilidade em cima, muito peso, e então isso significa que vai atrasar um bocado. Então ela já tem estado a viver desde há alguns anos para cá, desde que o Plutão entrou aqui, portanto estamos a falar em 2010, mais ou menos por aí, viver experiências que a fizeram tirar esta estrutura e colocar uma estrutura mais leve, mais flexível, em que ela acreditasse mais que era possível de expandir-se. Mas aquilo que eu lhe disse foi que ainda seria interessante ela aguardar um pouco mais e continuar a preparar-se nesse sentido, não é para parar, mas para continuar a preparar-se, a criar uma nova estrutura, para quando os planetas, neste caso Saturno e Júpiter, no início do próximo ano passarem para a 10ª casa, trazerem daqui um alívio em relação à sua expansão e começarem a dar aqui um empurrão para ela ir em frente em relação à questão que ela estava a falar das terapias do lado artístico. Outra questão que nós também falamos foi o facto de ela ter muitos planetas em cima de Virgem, inclusive o Sol e a Lua, e isto fazia com que ela realmente fosse uma pessoa muito perfeccionista e também podia atrasar um bocado, queria tudo muito direitinho, tudo muito certinho. Né? O facto de ter estes planetas todos também na casa 5 faz com que ela seja uma pessoa realmente com uma grande capacidade artística. A casa 5 é a casa do leão, a casa da criatividade, portanto é excelente ela trabalhar esta energia aqui da criatividade nela. E por isso isto pode ser um impedimento, mas também pode ser uma ajuda, por isso é uma questão dela saber equilibrar estas energias por aqui. Outra coisa que eu também falei e que também tem a ver com o início do próximo ano é que, para além de ser Saturno e Júpiter entrarem aqui na casa 10, também Urano vai entrar na primeira casa, ou seja, uma dupla situação em termos astrais aqui que vão empurrá-la para que realmente ela comece a sair da sua zona de conforto. Touro na primeira casa, portanto, pessoas que têm atitudes e têm apresentações um pouco mais muito seguras e muito de concretização, mas um pouco mais lentas, exatamente para conseguir materializar melhor. Este Urano vai dar aqui uma aceleração, vai fazer com que ela realmente consiga fazer mais, se mexa mais. Não quer dizer que seja propriamente uma situação que seja muito simples, não é? Porque normalmente o Urano dá-nos questões que nós não estamos habituados e que nos fazem e que não estamos a contar.
mas seja como for, vai mexer com ela, vai empurrá-la, vai fazer com que ela ponha cá para fora os talentos, até mesmo porque touro tem a ver com os 5 sentidos, tem a ver com o lado mais artístico também, coisas materiais, olfativas, auditivas, táteis, etc. Portanto, vai ajudar com certeza que ela ponha também a sua criatividade cá para fora. Acho que tu também tinhas falado qualquer coisa ligada com os relacionamentos, não foi, Miguel? Sim, sim. Entretanto, eu vou-te deixar falar primeiro e depois acrescento a cena dos relacionamentos aqui mais para o fim. Mas para mim, as principais situações que me chamam a atenção aqui neste mapa têm exatamente a ver com esta situação. Aqui este Urano entrar, o Saturno, mas mais só no início do próximo ano, que será quando ela. Inícios mesmo, tipo fevereiro, março, por aí, será quando ela terá um pouco mais de agitação aqui. Claro que outros planetas existem aqui que também estão a fazer coisas interessantes, como é o caso deste Netuno e o Quiron, mas eu acho que os principais que estão aqui a funcionar são mesmo estes, e foi esta a orientação do aguardar um pouco mais, porque vai dar certo, mas tem que se estruturar primeiro, aproveitar até o fim do ano para estruturar bem, que é para depois realmente lançar-se e ter sucesso. Outra coisa que também falei, não podendo esquecer, quando falamos em Aquário, falamos nas 3 palavras mágicas, tecnologia, comunidade e criatividade. Muito importante ela não se esquecer destas palavras para poder utilizar a tecnologia para chegar mais longe às pessoas, criar a comunidade para ter mais interatividade com elas e, obviamente, a questão da criatividade que já tínhamos falado há bocado e que vai poder ajudar também. Ok? Agora vou passar aqui a palavra ao especialista de leitura de escrita, que é o Miguel Oliveira, e que nos vai poder dar também indicação, uma vez que ele também tem o papel da Sabrina, onde ela escreveu ali umas coisinhas para ele poder também interpretar. Miguel, o Exato. microfone é todo teu. Ok. E olha, e é uma pena que não tenha ficado o feedback delas, porque a Sabrina esqueceu-se na altura de desligar a chamada e começou a gritar tipo uhul, não sei o que, a festejar. E então foi uma pena porque era um registro Pois era. engraçado de se ter até. Foi Mas pena, olha, é mas. o que é. Exato. Hum, eu se calhar né, até consigo partilhar A a escrita leitura dela. dela. Deixa eu Ah, ver se, boa. se eu Então consigo. deixa-me sair eu. Ah, ela escreveu isto, Ah, consegues é? ver, não é? Pronto, sim, sim, Olha, perfeitamente. fantástico. Eu, na altura, como isto era da transição de carreira e ela queria saber especificamente para a vida profissional, aquilo que ele disse é que ela tinha muitas características muito boas na personalidade dela para alguém que quer ter um negócio, especialmente um negócio próprio. Ela tem um bom balanço entre aquilo que é planear e o que é executar. Não é muito fácil de se encontrar. Há muitas pessoas que fazem muito bem, mas não conseguem planear, e há muitas pessoas que têm muitas ideias, mas depois não conseguem executar. Ela tem essa parte está muito bem equilibrada, ela consegue planear, tem muitas ideias e consegue executá-las e pôr todas essas ideias em ação. Ela coloca objetivos muito altos e ela coloca muita energia para concretizar esses objetivos e ela é entusiasta quando está a concretizar. Tudo isso é muito bom. Ela a nível de estrutura de pensamento, ela consegue analisar bem a situação, consegue definir prioridades, ela tem alguma capacidade de pesquisa também. Portanto, tudo isso estava completamente a favor dela. Ela tem um traço que na altura nós falámos, que era aqui esta. Se repararem embaixo na rúbrica dela, a rúbrica é sublinhada e a subir. Isto é um traço de resiliência, e de liderança, de persistência perante os obstáculos. Portanto, tudo isto era magnífico e, para além de que ela também tem um gosto literário muito grande, portanto, ela gosta de coisas muito eruditas, ir ao teatro, talvez, ou aquele tipo de pessoas que se calhar apreciam um bom vinho, ou ópera, sei lá, algo assim, e se calhar por isso é que ela é artista plástica. E isto é bom porque às vezes coloca-nos em círculos de amigos mais intelectuais, que às vezes também são círculos de amigos que têm mais acesso ao dinheiro e acabam por nos ajudar a gerar mais dinheiro, como a gente às vezes fala ali na astrologia na casa 11. Portanto, o grupo de amigos às vezes também é importante. Então tudo isto era magnífico, na altura ela já estava a mostrar os dentes muito, estava toda contente e depois eu disse, mas cuidado, porque há aqui um lado que tens de controlar para não gastares muita energia neste outro lado e que isto vai tirar energia na altura dos negócios. E este lado era o quê? Ela esconde uma parte da vida dela à sociedade e ela acaba no com a cabeça que sim enquanto ia dizendo isto. Ela tem um gosto por bad boys, portanto, ela gosta de homens fortes que lhe trazem um desafio, é quase aquele desafio da caça, mas depois quando ela os conquista e quando ela senta, ela aborrece e então larga depois. Então este é um desafio nos relacionamentos dela. Ela, ela tem que lidar com isto de alguma forma para não se ficar a perder no meio desta telenovela. Para além de que ela, não sendo uma pessoa que mente, ela muitas vezes não conta a história toda para não ter que mentir.
isto pode colocá-la às vezes em telenovelas que lhe vão retirar alguma energia na altura da parte profissional dela. E ela tem que ter cuidado com isso. Para além disso, na rúbrica, se eu disse-lhe a ela, e ela confirmou, ela faz uma espécie de duplo X por cima da rúbrica. Ela disse que era para fazer uma espécie de estrela, mas na verdade não há ali nenhuma estrela. Na verdade, o que acontece é que o inconsciente dela não gosta da imagem que ela está a transmitir para fora neste momento. Uhum. E Eu lembro então, dela ter confirmado isso também, ela ter dito que sim, sim. sim, ela. E então ela. Isto é quase uma autossabotagem depois. Ela não gosta da imagem que está a transmitir. Isto vai trazer-lhe coisas negativas para ela na atualidade. E o que eu lhe disse a ela, e isto é importante, porquê? Porque a maneira como nós pensamos vai definir a nossa escrita. Mas se vocês começam a alterar a escrita de uma forma consistente, ou seja, se eu estou 3 semanas a alterar a minha rúbrica de maneira que ela se torne natural, ou seja, quando eu vou assinar assino sem pensar e assino já diferente, isto vai alterar também aspectos da minha personalidade. Até porque eu estou a sugestionar-me, eu estou a alterar a escrita por este motivo. E o que eu disse a ela foi para eliminar o X, para ela escrever Sabrina também a subir, sublinhar por baixo, mas sem o X por cima, de uma forma mais clara, para ela transmitir melhor aquilo que ela é. Porque até no nome dela, eu disse-lhe que ela tem iniciais no nome dela muito grandes, e isto normalmente é de alguém que gosta de causar uma impressão muito forte logo ali naquele primeiro impacto. Ela gosta daquele show-off de se mostrar, mas isto já é um traço bom para quem é artista plástico, no caso que ela pretende ser. Portanto, isto já tem um traço artístico bastante bom, vê-se em muitos artistas conhecidos e até músicos profissionais. Portanto, isso é bom. O que eu lhe pedi para alterar na assinatura dela foi aquele duplo X por cima, porque eu queria que ela investisse mais nela e que ela gostasse daquilo que está a mostrar e que ela se pudesse mostrar ao mundo e pudesse ver aquilo que ela está realmente a mostrar. Portanto, esta foi a análise. Tu depois até complementaste esta questão do Bad Boys. Uhum, Fiz sim. testes. E acho que foi fixe, ela estava super empolgada, porque eu acho que as duas leituras bateram muito certo com aquilo que ela estava a viver neste momento. Não sei se Sim, era aquilo que ela sim. estava à espera. A gente estamos apanhados de surpresa, mas pelo menos aquilo que ela acha que realmente está a sentir neste momento. Foi muito Sim, fixe. sim. O que eu acrescentei em relação a essa situação dos Bad Boys foi a questão da Casa 7. Podes só tirar o teu para eu Ah, sim, sim, colocar sim. outra vez o mapa, por favor. Top sharing. Agora deixa-me cá pegar outra vez. Porque a Sabrina tem o ascendente em touro, como eu disse há bocado, não é? E depois quem tem ascendente em touro tem sempre ascendente em escorpião. Ou seja, como eu disse, o ascendente em touro são aquele género de pessoas que quando faz com alguma demora, mas para ficar bem feito. Okay? Então, às vezes demora um bocado para arrancar ou ficam na zona de conforto. Não quer dizer que não façam, atenção, fazem e fazem bem, mas depois ficam ali um bocado na zona de conforto. Primeiro que passem para a próxima coisa, às vezes precisam de ser picados para ir em frente. Então, exatamente porque eles precisam de ser picados, atraem para eles pessoas que são muito com esta energia escorpiónica, ou seja, energia de transformação, de movimentação. E quando nós pensamos numa pessoa, neste caso um homem, que tem esta energia de transformação e movimentação, a ideia do bad boy encaixa-se plenamente, não é? Porque é aquele que vai causar um rebuliço na vida da pessoa, que não é propriamente aquilo que ela queria, mas é aquilo que ela precisa para a sua evolução, não é? Para trazer ali um bocado mais de movimentação à sua vida, lhe dar umas quantas dores de cabeça, que é para ela ter que se mexer mesmo, ok? O que às vezes significa um bocado dificuldade no relacionamento, aliás, não é à toa que se diz que escorpião na casa 7 é uma coisa kármica, né? Só que o karma é para ser trabalhado, portanto aqui a questão é a pessoa perceber que ela atrai esse género de pessoas para ela porque ela não se está a mexer, porque quando ela se mexe ela não precisa de atrair essa energia porque ela própria já está a fazer por ela. E por isso que eu disse que quando o Urano passar então aqui no início do próximo ano, ela pode ter movimentações aqui até mesmo em termos de relacionamentos e era muito importante que ela estivesse já a trabalhar com ela, a planear. Aliás, a questão do aproveitar até ao fim do ano para ter as coisas bem sedimentadas, os pés bem assentos na terra, saber mais, como eu lhe disse, sobre marketing, sobre coisas que possam fazer o trabalho dela ser mais publicitário, etc. Era excelente, mesmo muito bom, que é para ela não entrar aqui só na fantasia do vai correr tudo bem e senta-se à sombra de bananeira e depois a coisa não corre, ok? Então era mesmo importante que ela tivesse esta ideia. E a questão dos relacionamentos e atrair estas pessoas do Bad Boys será um bocado o barómetro para ela perceber se realmente está ou não a mexer-se o suficiente. Porque se ela atrair este género de pessoas é porque não está. Se ela não atrair, ou seja, se ela tiver apenas pessoas pronto, que sejam intensas, mas que de alguma forma não lhe criem confusões em termos de relacionamento, é porque ela está a se mexer o suficiente. Portanto, aqui o outro será um bocado o barómetro para ela.
Sim, é isso. Aliás, esta questão de ter os pés bem assentes na terra e criar bem os planos também se reflete aqui um bocado neste Neptuno, na casa 11, porque quem tem peixes na casa 11 normalmente são aquele género de pessoas que acreditam, são crentes, né? Acreditam nos outros e deixa-se levar pelos outros e às vezes desilude-se um bocado. E também se deixa levar pelos outros exatamente porque se está o peixe na 11, está o virgem na 5. Ou seja, a identidade da pessoa é uma pessoa que tem muitas capacidades de ação, de trabalho, de racionalidade, etc. Mas às vezes é tão pesada esta energia que coloca do eu tenho que fazer e tenho que correr tudo e põe tanto peso em cima das coisas que acaba por nem sequer se divertir e nem viver um bocado a vida, nem deixar a coisa fluir. Então, obviamente, que quando ela encontra alguém nos conhecimentos dela, que são pessoas assim mais líricas e mais, neste caso também artísticas e etc., ela pode se deixar levar um bocado por essa ilusão. Por isso que os pés bem assentes na terra e as coisas muito bem concretizadas é muito importante para que ela realmente depois aproveite as energias do próximo ano e tenha muito sucesso. Mas isto é fixe, é fixe a chamada e se calhar agora pode-se reforçar isso, que é que às vezes ela pode achar que é uma cena que é culpa do outro. Os homens são todos iguais, ou só me calham homens destes, mas eles calham também muito por causa dela própria. Sim, Tanto na escrita, ela é que vai à procura de, e depois aborrece-se e larga, como aqui tu vês que eh, parte muito dela também. A partir do momento em que ela evolui, e a partir do momento em que eu acho que isto foi importante para ela ouvir, porque a partir do momento em que ela percebe que tem mais a ver com ela e não tanto com os outros, ela pode dar o passo em frente e começar a escolher diferente e não se deixar iludir tanto e ela mexer-se para que, ou seja, ela vê aquilo como um sinal e não como um castigo. Muito sim, fixe, foi sim. muito fixe. E também a necessidade de se valorizar, mas isso dizemos a toda a gente, não é? Mas aqui neste caso é importante porque ela tem uma série de planetas na casa 5, a casa 5 é a casa do leão, o leão põe muito a sua valorização nos outros e Assim. tira Ah, essa e valorização de si própria, não é? também havia uma chamada de atenção que eu fiz para, Sabrina? na escrita dela, que Uhum. foi ela sabe tanto acerca de como ela pesquisa e como ela lê bastante, ela sabe tanto que ela tem tendência a gerar algum tipo de vaidade e isto pode fazer com que ela se torne uma pessoa difícil, que tenha dificuldade de aprender, porque acha que ninguém tem nada para lhe ensinar já. Então isto Uhum. ela tem que se abrir um pouco, perceber que qualquer pessoa pode lhe ensinar algumas coisas. E até porque quando essas pessoas são assim, em que a vaidade já influencia nisso e tem dificuldade de aprender, qualquer crítica que eles façam, eles levam profundamente a mal. Têm imensa dificuldade em perdoar depois. E às vezes o que é que fazem? Criticam logo à partida aos outros para evitar serem criticados eles. Estão ali quase que num pedestal. Então ela tem que lidar com esta questão da vaidade, ela tem que descer ali um bocadinho e perceber que, ok, ela sabe muito, ela coloca objetivos muito grandes, mas ela também tem coisas a aprender com os outros e ela tem que retrair-se um bocado nessa tendência que pode ter de criticar os outros para evitar ser criticada, por exemplo. Faz sentido aqui, eu também tenho ali aquele Sagitário na casa 8, portanto, sim, o pensar grande e a necessidade de também baixar um bocadinho e saber não só valorizar-se, mas também valorizar os outros, não é? Também é importante trabalhar a igualdade, não só por isso, mesmo então, aqueles planetas todos na casa 5 também falam um bocado disso. Eu não sei, já não me recordo ao certo quais foram as cartas que saíram ontem da astrocartomância, mas para os meus alunos da astrocartomância eu tirei cartas agora outra vez e aquilo que sai é basicamente o mesmo que eu estava a falar há bocado, ou seja, sai a carta do peixe. Peixe significa exatamente a necessidade de pôr os pés mais assentes na terra, ligado com criatividade e ligado com espiritualidade é maravilhoso, é excelente, mas é preciso ter mesmo esta questão assim muito bem marcada do planeamento, da organização e da racionalidade para que funcione. E depois a carta que sai por cima é Urano. Urano significa que ela terá uma questão de libertação, portanto existirá esta libertação, mas o regente do Urano, aliás, o Urano mesmo, já quando nós falámos aqui, é aquele que vem tipo ao próximo ano, não é? E Urano o regente Urano, aliás, o Urano é regente de Aquário, e portanto também mexe com estas duas áreas que eu estava a falar aqui há bocado, e a mesma carta diz que também é necessário guardar um pouco, porque realmente tenha tudo o que precisa para que depois funcione e dê certo. É isso, Ah, basicamente, era isto que nós queremos dizer. muito Sim, bem. passamos então para a Clara, ok? Eu vou sair daqui e vou para outro mapa, só fazer aqui um stop sharing para ir buscar o Ah, mapa isto era da o da Clara. Sabrina. Ah, tu gosto. E Clara.
E agora, como é que eu. Pronto, já está a aparecer Ok, e pronto. Partilhaste alguma coisa? Não estava se a consegue tentar ver. partilhar. Ah, ok, ok. Não, mas No... deixa estar, eu ponho. Podes sair. Eu ponho que eu consigo porque fique maior. Ok, Podes sair. e agora? Não saíste. É que eu agora não consigo ver a janela. Em cima, Ok, se faz o rato até cima do computador, até ao ecrã, até em cima, a parte de cima do ecrã, deixa uma coisinha e carregas aí no botão. top sharing. Ok, Exato, pronto. Então, muito eu, bem. eu ponho a mapa maior. Ok, pronto, está aqui. Esta é então a Clara. Um mapa bastante diferente, A obviamente. Clara tinha. Ela queria ver uma análise generalista acerca dos desafios da vida, Uhum, mas algo mais especificamente nos relacionamentos. E na altura tu disseste que ias fazer aqui um dois em um para estas duas exatamente. questões. Sim, por causa dela ter um ascendente em Capricórnio, ok? Assim, o mesmo que há bocado acontecia para a Sabrina na casa 9, ou seja, a casa da expansão do conhecimento e toda a necessidade de trocar estruturas que fazem com que ela consiga expandir-se, agora vamos dizer a mesma coisa, mas para a apresentação e as iniciativas, ou seja, a Clara tem este ascendente Capricórnio que trava um bocado, põe ali aquela responsabilidade toda em cima, sempre que ela vai para fazer alguma coisa, sempre que ela vai para tomar algum género de iniciativa ou apresentar-se a alguém, lá vem a vozinha, aquela coisa do polícia mental, que está sempre ali a chatear a cabeça, a dizer: tens a certeza que é mesmo isso que vais fazer? Olha para ali, olha o que estás a fazer, olha, já devias, não fizeste e tal. Então, é um bocado de exigência mesmo em cima dela. Ela também confirmou isso, porque eu lembro que na altura ela disse que fazia sentido para ela. E também o facto de, também mais ou menos desde ali do 2010, que é a entrada do Plutão neste no ascendente, na primeira casa, ele já estar a começar a receber aqui alguns géneros de experiências na vida que a vão tornar um pouco mais flexível, ela entender que não tem que ser assim tudo tão certinho, tão correto, tão certo, tão rigoroso, ok? Principalmente no último ano, que ela também tinha confirmado isto, que foi já com o Saturno aqui e com a entrada do Júpiter, mais forte ainda se tornou, porque passamos a ter 3 planetas aqui a criar mesmo a necessidade de tirar esta estrutura e colocar uma estrutura nova que vai fazer com que ela seja mais flexível, seja se apresente mais, tome mais iniciativas e não ponha tanto peso em cima. No ascendente tende, ou seja, tende ascendente Capricórnio, o descendente vai ser Caranguejo, ainda para mais porque ela tem uma lua aqui que reforça tudo isto. Ou seja, o que é que acontece? Porque ela é muito responsável, ela vai atrair para si pessoas que não são nada responsáveis, né? Ou um bocado irresponsáveis. E neste caso aqui, elas são irresponsáveis exatamente por criar uma certa compensação, porque se ela tem mais, obviamente que vai atrair alguém que vai querer alguém que fique com as responsabilidades para ela, não é? E então, neste caso aqui, o interesse seria ela perceber que quanto mais responsabilidades ela assumir, mais ela vai atrair pessoas que são irresponsáveis. Quanto menos responsabilidades ela assumir, mais ela vai atrair para si pessoas que já são mais responsáveis. E uma das coisas que ela disse, que até me recordo, é que sim, que isto tinha acontecido no passado, mas que no presente ela tinha alguém que já estava a cuidar dela também, o que eu achei fantástico. Significa que já existe realmente aqui uma evolução que estes planetas criaram e que de alguma forma ela já está a sentir na vida dela. Entretanto, a questão dos planetas do Saturno e do Júpiter passarem para Aquário no próximo ano também lhe dei a indicação de que seria interessante ela desenvolver as tais 3 palavras mágicas, a tecnologia, a comunidade e a criatividade, porque isto também vai mexer com ela, com as iniciativas dela e vai lhe dar a oportunidade dela sair um bocado deste período mais negro que ela esteve a viver para passar por uma coisa que a empurre mais para a frente. Mas lembro-me de uma coisa muito importante que nós falamos, aliás, foram mais duas, uma coisa importante que nós falamos, que foi a questão da comunicação. Porque eu aqui não dá para ver muito, vou subir só um bocadinho para vocês terem acesso. A comunicação é interessante, porque tem aqui o Kiran quase a fazer assim, o retorno vai ser daqui por 2 anos. Eu tenho também essa indicação da data. Em 2022 ela vai ter aqui o Kiran a estar no mesmo sítio que o Kiran estava no momento do seu nascimento. E isto significa que o Kiran teve a hipótese de fazer a volta todos os dias, durante este tempo toda a sua vida, e agora chega aqui e vai fazer o teste. E que teste é que ele vai fazer? Em relação à maneira como ela comunica. Quem tem um carneiro na casa da comunicação é uma pessoa que, como eu dizia, não leva desaforos para casa. No entanto, com um Kiran em cima, às vezes fica um bocado travada. Então, tem medo de dizer errado e pode ficar um bocado retraída e não se expressar por completo. Okay?
E este Kieran, a passar aqui, ele vai dizer, ok, estiveste toda a tua vida a dar-te mais confiança em ti, a fazer com que tu saibas comunicar melhor com os outros, por isso agora vamos fazer o teste. E, portanto, pode-lhe acontecer aqui alguma questão, eu até falei mesmo numa situação de promoção, o que não quer dizer, porque Kieran também tem a ver com o trabalho, tem a ver com a casa 6 e a casa do trabalho, o que não quer dizer que seja mesmo especificamente uma promoção no trabalho, ou seja, subir de posto de nível, mas sim algo que de interessante possa acontecer, que vai fazer com que ela tenha que expandir mais a sua comunicação, a sua expressividade, transmitir mais informações ao mundo. E daqui até lá, nestes 2 anos, seria muito interessante que ela trabalhasse exatamente a energia da casa oposta, que é a 9, que é a expansão do conhecimento, e deixar de estar à espera que apareça alguém para fazer a expansão de conhecimento com ela, tipo um curso, uma viagem, seja o que for, e fazê-lo mais sozinha, ou seja, adquirir mais conhecimento, principalmente como se comunica, como deve comunicar com os outros, para poder utilizar aqui e para poder safar bem quando chegar a esta altura deste retorno do Ki. Outra coisa também interessante que eu falei é o facto do Urano estar a passar na casa 4, tem a ver com a energia do touro, e quando tem touro na 4, 4 é a casa das emoções, da família, e portanto a casa oposta, que é a casa 10, que é a casa nós fora de casa, portanto nós, aqui é dentro de casa, aqui é fora de casa, nós para a sociedade, nós para a carreira, para aquilo que nós queremos no mundo. Se ela tem um touro de um lado, tem um escorpião do outro, ou seja, ela é uma pessoa muito intensa em termos de trabalho, que exige muito, que põe muito peso em cima. Não é só o peso, é mesmo intensidade de transformação. Ela gosta de transformar, ela gosta de mudar as coisas. E obviamente que, como ela põe muita intensidade ali, o que vai acontecer é que depois as pessoas não vão gostar dessas transformações todas, estão ali na sua zona de conforto. Quem é ela para estar a mudar alguma coisa? E põe-lhe o pé em cima e não a deixam seguir em frente. Eu lembro dela também ter confirmado esta situação. Por isso aqui a solução que eu dava, então muitas vezes neste aspecto, é vamos pegar nesta intensidade toda que está aqui na área da carreira e trazê-la para si própria. Então desenvolver as suas capacidades, como tu também disseste, que eu lembro-me, vou também dar a oportunidade de tu referir, a questão dela ter dons para poder, dos 5 sentidos, para poder materializar coisas, para poder fazer alguma coisa que seja mesmo até trabalhos manuais ou assim. Portanto, utilizar, cuidar mais de si, estar mais dedicada a si e pôr mais cá para fora os seus talentos, ou seja, utilizar esta intensidade de transformação mais em si e não tanto nos outros. Ela haverá mais resultados. E este Urano faz isso, a necessidade de mudança e faz esta necessidade dela de alguma forma, ou dá esta oportunidade dela de alguma forma, futuramente estar a ter também a tal promoção que eu falava, ou seja, não quer dizer que seja mesmo específica no trabalho dela, mas algo de novo, algo para o qual ela vai mudar e vai ter a oportunidade de crescimento que a vai fazer chegar mais longe. Mas para isso ela tem que se preparar primeiro, quer seja sendo mais flexível, quer seja aqui a questão das tecnologias, comunidade e criatividade, quer seja o saber dominar melhor a sua comunicação, quer seja então em trabalhar mais os seus talentos para depois poder colocar para fora o seu potencial. Certo? Ora, eu vou tirar o mapa para tu pôs então aí a escrita. Pronto. Estás à vontade. Ok. Deixa eu ver se eu consigo pôr a foto dela. Há bocadinho tinha conseguido pôr, mas agora estou com mais dificuldade. Então, de qualquer maneira. Só mais um segundo. Aqui. Muito bem. Então, deve ser aqui no share. Muito bem. Nós temos aqui o texto que a Clara enviou. Uhum. É uma amostra fixe, como vocês conseguem ver, está mais ou menos metade da folha por vez preenchida, assim eu tenho bastante texto para poder ver. Dá para ver se a escrita é a subir ou é a descer, está aqui a assinatura, a colocação, a maneira como ela coloca a assinatura, o tamanho em relação ao texto, tudo isto é importante, e a data, e esta é uma amostra que é válida. Okay? Às vezes o problema de algumas pessoas que fazem grafologia é que elas tentam fazer uma leitura de tudo que aparece. Alguém escreveu uma coisa num guardanapo, ou o Zé Mourinho deu um autógrafo e tentam ler dali, e isso tem validade quase nula, para não dizer nula. Okay? Tem que ser uma amostra deste género para nós termos algo que ver. E nesta amostra o que é que dá para ver? Ela tinha referido, havia esta questão da comunicação, que ela às vezes era muito assertiva,
mas outras vezes já não era, e depois arrependia-se de não ter dito as coisas, e tá, 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 tá. E ela também disse isto, que cuidava muito dos outros, mas que agora estava a ver o contrário, e o companheiro que ela tinha no último ano é que estava a tomar conta dela. E eu estava a dizer, uma amostra de caligrafia é a fotografia da pessoa no momento em que ela está a escrever. Portanto, no momento em que ela está a escrever, e a Clara estava a escrever, e neste momento ela mostra-se uma pessoa otimista, com bom humor, com algum sentido de humor até na escrita dela. Eu acho que ela confirmou isto assim, pela expressão corporal dela, que eu até ia dizendo que sim e ria-se. Uhum. Isto está lá, ela tem um pensamento claro e orientado, mas ela tem esta situação que pode estar a causar alguma frustração e que a médio e longo prazo pode ser mau para ela, que é, ela tem um bom poder de argumentação, ela gosta de pesquisar, ela é uma pessoa que coloca energia nas coisas e na sua profissão, que ainda por cima é professora. Ela gosta de conhecer, gosta de argumentar acerca das coisas, mas no final de tudo, ela abdica sempre a favor dos outros. Ou seja, estamos a ter aqui uma reunião, vamos decidir, ela dá 50 argumentos em que uma ideia dela é que é a melhor, em como temos que ir neste caminho, e no final de tudo, mas olha, vamos fazer à vossa maneira. Então ela abdica. Isto vai acontecer no trabalho, vai acontecer no relacionamento, e tudo isto vai gerar uma espécie de panela de pressão, que a médio e longo prazo depois vai levá-la a sentir-se imensamente frustrada com isso. A própria autoimagem que ela passa para o mundo e vê-se na assinatura, é uma imagem, ela é completamente transparente, é exatamente aquilo que ela é, aquilo que ela mostra. Mas o que acontece é que a maior parte de nós mostramos-nos no nosso melhor. Eu mostro eu com esteroides. Eu quero passar uma imagem bastante positiva daquilo que eu sou. E ela, ao mostrar uma autoimagem tão pequenina, tão despida de ego, tão transparente, isto pode prejudicar, então, ainda mais, ela fazer valer o seu ponto de vista. Então era importante que ela melhorasse a sua autoestima, a sua autoimagem, que ela começasse a ser mais impositiva naquilo que ela quer fazer, que não abdicasse tanto em favor dos outros, porque isto até pode ter consequências super boas. Às vezes nós não fazemos isto com medo do conflito, com medo que o outro leve mal, com medo que o outro fique chateado connosco, mas na verdade as pessoas à nossa volta vão se readaptar. Quando ela começar a impor melhor as ideias dela, as coisas vão correr melhor e as pessoas vão deixar que ela assuma esse papel de liderança natural. Mas é preciso que ela se mostre. Se ela se mantiver assim pequenina e se ela disser sempre que sim a todas as decisões que os outros querem tomar na vez dela, isto vai até, até é negativo. Assim, o mundo não consegue conhecer a Clara tal e qual como ela é e ela tem muita coisa positiva para mostrar. Então ela coloca imensa energia nos objetivos dela. Eu até disse, estas duas amostras são fora de normal, porque eu costumo ler amostras de adolescentes ou de pessoas que estão desempregadas. Costuma ser ao contrário. Mas estas duas pessoas de hoje têm níveis muito altos, objetivos muito altos, colocam muita energia nos objetivos delas. Ela tem muito poder de concentração, a Clara, e capacidade de trabalhos manuais. Tanto é que ela diz que até faz na bronze e fazia crochê. É típico, ela tem o tipo de caligrafia que pode levar a isso. Agora, ela precisa, ela pensa pela própria cabeça dela. Tanto é que tu estavas a dizer coisas, e ele ia apontando, ia conferindo com as cenas dela, ia É vendo se era verdade. verdade ou não. Ou seja, ela não se deixa levar pelos outros, ela pensa pela própria cabeça dela. Uhum. Isto é importante, mas o fato dela abdicar em favor dos outros, depois faz com que ela também tem sensibilidade à crítica, mas ao contrário da Sabrina, ela já não fica assim tão magoada. Ou seja, aquilo magoa, mas depois passa. Porque ela não consegue levar a mal, porque isso seria ela impor as ideias dela. E ela vai abdicar sempre em favor dos outros. Ela até leva a mal e depois engole. E este é que é o desafio dela, no que eu vejo da escrita dela. É ela Uhum. ter que colocar mais as ideias dela em prática, ela aumentar a autoimagem dela, mostrar-se ao mundo de uma maneira mais positiva, maior, para que as coisas corram ainda melhor nos próximos, Uhum. nos próximos Eu lembro-me que tu até falaste a questão de o tamanho da assinatura dela era praticamente o mesmo tamanho da letra dela, não é? Exatamente. Enquanto vocês veem na Sabrina maiúsculas muito grandes, alguém que quer mostrar-se, uma assinatura a subir, mais estilizada, aqui a Clara é clara. É exatamente, a escrita dela é exatamente a rúbrica dela. E isto é sinal que a autoimagem que ela está a transpor está muito pequenino. Podia ser melhor. Porque é saudável nós mostrarmos ligeiramente, sei lá, praticamente o dobro do tamanho, pelo menos, ou até 2 vezes e meia maior que a letra normal, ainda é algo que é saudável dentro daquilo que é a escrita. Uhum. E,
e era importante para ela mudar isso dentro da personalidade dela. Ok. É engraçado, sabes porquê? Porque eu não me estava a lembrar qual era a carta que tinha saído ontem da astrocartomância e voltei a tirar, mas quando saiu a carta lembrei-me que saiu exatamente a mesma carta, que era Gêmeos, que tinha a ver com a Sim. comunicação e a necessidade de comunicar. E depois a carta pequena que saiu em cima é a questão do Marte, que diz é para comunicar de uma forma mais assertiva, ou seja, o Gêmeos pede foco, pede que ela esteja mais focada, dê mais atenção à sua comunicação e esteja mais com as antenas ligadas para saber aquilo que vai dizer, até mesmo descobrir conhecimento que lhe possa trazer a capacidade de comunicar melhor. E depois o Marte diz que é mesmo para ser assertiva e para fazer prevalecer o seu ponto de vista, por isso faz também sentido esta informação. Ok, assim, também não me estou a recordar de mais nada específico que elas tenham perguntado ou que a gente tenha dito. Realmente nós tivemos muito tempo a falar, mas pronto, temos pena, não ficou a gravação. Mas fica aqui então o nosso contributo para a Sabrina, para a Clara e também para vocês que estão lá em casa connosco e que quiserem pronto, saber um pouco aqui sobre a astrologia e sobre a leitura de escrita. Miguel, obrigada então pela tua disponibilidade na próxima Não, obrigado. semana. Estamos cá outra vez, quinta-feira, com mais uma leitura de escrita. Entretanto, nós estamos cá já amanhã, obviamente, para pegar. Portanto, segunda a sexta, fazermos aqui as nossas verificações em relação a estes conselhos astrais. Não se esqueça de estar por aí, aparece e cá nos vemos amanhã então. Beijinhos, até amanhã. Até amanhã.